Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita Nunes e esse é o meu canal. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho da história dos huguenotes. Você já ouviu falar desses irmãos chamados huguenotes? Bom, depois que houve a Reforma Protestante, na Igreja Reformada, em algumas localidades, os irmãos calvinistas eles eram chamados ou de presbiterianos, ou de puritanos, ou de reformados, ou de huguenotes. E huguenotes foram nossos irmãos da Igreja Reformada na França no século XVI. Então, os nossos irmãos que seguiam a tradição calvinista da Igreja Reformada da França do século XVI eram chamados de huguenotes, tá? E eles sofreram por 3 séculos para praticar o protestantismo, para praticar sua fé, porque eles moravam num país católico, a França, né, sob o reinado de Luís XIV, do rei Luís XIV, e depois do rei Luís XV, enfim. Era um país católico, extremamente católico, e eles sofreram uma perseguição ferrenha, a ponto de cerca de 30 mil pessoas morrerem em um massacre que ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu. Não sei se vocês já escutaram falar desse massacre, né? Que foi quando o rei, sob o comando do rei, né, sob ordem do rei Luís XIV, em 1572, depois de um casamento, né, onde havia muitos huguenotes. Então houve um casamento do chefe dos huguenotes, que depois viria a se converter ao catolicismo, né, o chefe da dinastia dos huguenotes, o Henrique III de Navarra, junto com a Margarida de Valois, que era irmã do rei da França. Eles se casaram. E aí, depois desse casamento, né, que os huguenotes tinham a expectativa de que iria unir, né, o catolicismo com o protestantismo, ia selar a paz, mas foi justamente o contrário, né? Então existe uma estimativa média de que nessa noite, a noite de São Bartolomeu, esse massacre ele tenha matado cerca de 30 mil mortos. Mas um sobrevivente desse massacre, ele conta, ele dá uma estimativa de 70 mil mortos. E alguns estudiosos chegam a afirmar que cerca de 100 mil mortos, né, foram martirizados nesse massacre. Em 1681, houveram as Dragonades. O que são as Dragonades? Foram as invasões, né, porque eles eram chamados de dragões missionários, esse exército real, eles foram chamados de dragões missionários. Eles iam até a casa de huguenotes e eles forçavam, né, os huguenotes a se converter ao catolicismo. E caso a resposta fosse negativa, eles seriam maltratados, os seus pertences danificados ou roubados, as suas casas eram invadidas, né? E eles eram maltratados em 1681, né? E voltando à noite de São Bartolomeu, né? Crianças eram ameaçadas, né? Se tornassem huguenotes, né? Relatos de pessoas falam que as ruas estavam banhadas de sangue e que crianças eram jogadas no Rio Sena, na França, né? Vocês que acompanharam as Olimpíadas lá viram o Rio Sena, né? O Rio Sena lá na França, nas Olimpíadas. Mas aquele rio, ele já foi palco de um grande massacre. Um grande massacre. E muita gente não sabe, mas os huguenotes, eles vieram ao Brasil numa expedição comandada por Vilagnon, cavaleiro da Ordem de Malta e diplomata, chamado Nicolas Durand Vilagnon, em 1555. Esse diplomata, né, e cavaleiro da Ordem de Malta, ele havia vindo ao Brasil a Cabo Frio e sondado com os tamoios, né,
a região para ver um comércio, né, estabilizar um comércio, estabilizar ali, né, fundar uma colônia francesa que ficou conhecida como França Antártica. Então, ele tinha essa pretensão de fundar a França Antártica, uma colônia francesa aqui no Brasil. E ele veio, né, com um grupo de huguenotes, aí tinha huguenotes e tinha católicos, ele era católico, né, o Villagnon, e ele veio, né, com esse grupo, com essa caravana, né, deu 2 naus, né, 2 navios, e eles vieram ao Brasil e eles desembarcaram no dia 7 de março de 1557. Não, eles embarcaram em 1557, mas eu não lembro a data, não. E aí, o que acontece? Eles estavam fugindo, né, da perseguição na França, os huguenotes, então eles aproveitaram e vieram nessa expedição. E eles estavam empolgados, animados para evangelizar os índios que aqui moravam no Brasil, né? Então foi 57 anos depois do descobrimento do Brasil, né? Em 1500 o Brasil foi descoberto e 57 anos depois, né? Em 1555 eles pegam o navio e em 1557 eles chegam na Baía de Guanabara, né? Que agora é conhecida como Ilha de Vinhagnon, né? Tem uma região ali na Baía de Guanabara que se chama Ilha de Vinhagnon, porque eles ficaram nessa ilha. E aí, olha só que interessante, uma curiosidade. No dia 7 de março de 1557, houve o primeiro culto protestante das Américas em solo brasileiro. O primeiro culto protestante das Américas foi no Brasil. E olha que legal, no dia 10, né? Eles chegaram dia 7 de março. Eles chegaram dia 7 de março de 1557 na Baía de Guanabara. Aí no dia 10 de março de 1557 houve o primeiro culto protestante. E no dia 23 de março de 1557 houve a primeira Santa Ceia. Olha que lindo, gente! Houve a primeira Santa Ceia protestante das Américas no Brasil. A primeira Santa Ceia das Américas foi no Brasil, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Olha que legal. E o Villagnon, né, ele até mandou cartas solicitando para João Calvino mais huguenotes, né, para virem para a Baía de Guanabara, aqui para o Rio de Janeiro. Ele solicitou para discipular as pessoas, para ajudar na propagação, né, do evangelho e tudo mais. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, esse comandante, o Villagnon, ele começou a se indispor com os huguenotes. Então ele queria colocar sal na água do batismo, ele queria colocar água no vinho da Santa Ceia. Ele começou a considerar, né, os huguenotes hereges. E aí o que aconteceu com os huguenotes? Ele já não era mais favorável. Então ele expulsou os huguenotes da ilha, reteve os seus salários, porque eles trabalhavam, não? Então ele reteve os seus salários e eles foram obrigados a beber água de cisternas podres e sujas, a passar fome. E no dia 4 de janeiro de 1558, um navio, né, superlotado, sem comida suficiente, foi mandado de volta para a França com os huguenotes, né, com uma solicitação para eles irem para a fogueira. Olha só, eles foram com a pena capital, né, de martírio, de serem mortos na fogueira, com a acusação de heresia. Só que 5 decidem não viajar. Eu não lembro o nome dos 5, mas 5 decidem não viajar. E aí o que acontece? Esse Villagnon, né, que se revoltou contra os huguenotes, ele faz um questionário com
perguntas, né, com tópicos doutrinários. E ele dá 12 horas para esses 5 que decidiram não viajar no navio responderem todas as perguntas. E eles só tinham a Bíblia para consultar. E eles aceitam o desafio e eles formulam o que ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara, né? Ou Confesso Fluminense, tem esses dois nomes, Confissão de Fé da Guanabara ou Confesso Fluminense. Então é o primeiro documento teológico das Américas também, primeiro documento teológico das Américas. Então eles fazem esse documento com as respostas, com a Bíblia ali, consultando a Bíblia, só que não adianta nada, porque eles são condenados à morte. Aí o que vai acontecer? Desses 5, um vai fugir, o outro tava doente, aí um foge, né? Só que aí depois, 10 anos depois, ele é preso em Salvador, ele foge pro litoral. Aí 10 anos depois ele é preso em Salvador e enforcado pelos portugueses. Um vai renunciar à fé, renuncia à fé, desiste da fé. E os outros 3, né, nessa ocasião, eles são espancados, estrangulados, humilhados e jogados do penhasco que ficou conhecido como Forte de Coligny. Então, eles são martirizados, né? E qual é a lição que eu tirei depois que eu estudei? Né? Eu faço um curso de teologia na minha igreja e a missionária, que é a nossa professora, a missionária Daiane, ela orientou a gente, cada pessoa, a pesquisar alguma coisa, né? Na nossa matéria de missiologia, a gente estudou sobre os moravianos, a gente estudou sobre John Eliot, sobre vários nomes, né? Vários nomes de missões, né? De pessoas que fizeram missões. E coube a mim, né? Os huguenotes. E o que eu tirei de lição? O que Deus falou ao meu coração? Que quando Deus te seleciona para o martírio, né, para testar a sua fé, né, para que você receba o mais alto galardão, o galardão de mártir, né, pela fé em Jesus Cristo, não adianta você fugir de um país para outro, não adianta você se esconder, porque a perseguição vai te achar e você vai ter que provar a sua fé, né? Ou você renuncia a sua fé e nega Jesus e nega a sua fé, ou você vai provar a sua fé ali, você vai, depois vão estudar sobre você e vão dar aula sobre você, sobre a sua vida, e você vai ser exemplo de fé. E a outra lição, né, que Deus falou muito forte no meu coração, é que se às vezes, né, o Espírito Santo, né, Jesus, ele pede pra gente coisas pequenas, né, coisas pequenininhas, e a gente não tá disposto a renunciar, a sacrificar em holocausto essas coisas, como que ele vai confiar a gente de sacrificar a própria vida por amor a ele, né? Como que ele vai confiar que a gente vai morrer pela causa, né? Será que nós realmente, né, morreremos pela causa de Deus se assim formos testados, ou renunciaremos à nossa fé, né? Mateus 16, 25 fala: quem acha a sua vida, perdê-la-á, mas quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. João 12, 25 fala, né? Quem acha a sua vida, perdê-la-á, mas quem, né, a renuncia, aguarda para a vida eterna. Então fica essa lição, né? Essa história dos huguenotes. Se você não conhecia, né? Eu não conhecia e eu fiquei assim muito surpresa com cada coisa que eu descobri sobre ele, né? Que houve martírio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Pessoas foram martirizadas, houve um martírio, né? Aqui no Rio de Janeiro, pessoas tiveram que morrer pela causa. E houve a primeira Santa Ceia,
das Américas no Brasil e o primeiro culto protestante das Américas no Brasil. E o primeiro documento teológico das Américas foi feito no Brasil depois de uma perseguição. E quando é para perseguir o amigo, antes aquela pessoa que era favorável vira inimigo, né? Aquilo que parecia ser paz vira guerra, porque Jesus ele quer testar a nossa fé. Então que nós tenhamos muito firme no nosso coração, não negarei a minha fé, ainda que com a vida eu tenha que pagar, não negarei a minha fé, como esses irmãos huguenotes não negaram a sua fé, tá bom? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, tenha trazido informações, né? Tenha abençoado a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para fortalecer, por favor. Não custa nada, não paga nada, é só se inscrever e vai me ajudar tanto. Curte, compartilha, né? Continua acompanhando aqui a gente, né? Ativa o sininho para as notificações de novos vídeos. E se você gostou, dá aquele like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!